Olá, meus alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Na última aula, a gente viu um pouco de geometria. Agora, a gente vai ver uma outra parte, que é uma geometria específica para o triângulo retângulo, que são as relações métricas. Primeiro, a gente tem que lembrar o que é um triângulo retângulo, né? Senão não tem sentido a gente estudar. As características principais de um triângulo retângulo. Um dos três ângulos dele obrigatoriamente é reto, ou seja, de 90 graus. Se um ângulo é reto, os outros dois são complementares entre si. O triângulo retângulo ele pode ser isósceles, ele pode ser escaleno, mas ele nunca pode ser equilátero, beleza? Ou seja, ele tem no máximo dois lados iguais. E os lados deles têm nomes específicos. Eu coloquei até aí um desenho para a gente ver esses nomes. São três lados desse triângulo. Um chama hipotenusa e os outros dois chamam cateto. Como que a gente sabe qual dos lados é a hipotenusa? A hipotenusa é o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus. Ou seja, o ângulo de 90 graus fica olhando para a hipotenusa, como vocês podem ver no desenho aí. E os ângulos aí menores que 90 graus, né, os ângulos agudos, eles ficam olhando para os catetos. Eles são opostos aos catetos. As características mostradas anteriormente geram uma série de consequências. Essas consequências não vão ser cobradas porque são demonstrações matemáticas. Então, para a gente não importa o caminho, importa só o final, ou seja, a equação que essas consequências deram origem. Então, a gente vai ver agora, baseado tanto nos lados quanto nos ângulos, o que a gente pode saber. Na figura seguinte, eu vou passar todas elas. E cada uma vai ser denominada por uma variável diferente. Eu vou chamar de a nossa hipotenusa. De B e C, os nossos catetos. M e N são as projeções do cateto sobre a hipotenusa. Ou seja, vai ser a sombra que o cateto faz na hipotenusa. É puxada uma linha perpendicular. Essa linha perpendicular é chamada de altura, que a gente vai colocar aí nas fórmulas com o nome de H. Então a gente tem A, B, C, M, N e H. Fiz em branco, então, um triângulo retângulo. De B até C, a gente tem a hipotenusa. De A até B e de A até C, a gente tem os dois catetos. Os dois catetos eles formam o ângulo reto. Então, a gente tem aí 7 formulinhas que vão ajudar a gente a fazer os cálculos desse triângulo. A primeira, a hipotenusa vezes a altura é igual à multiplicação dos dois catetos. A segunda, B vezes H é igual a C vezes M. A terceira, C vezes H é igual a B vezes M. Depois a gente tem aí uma relação quadrática, que é a mais importante. A gente vai ver futuramente mais aprofundado, mas esse aí é o famoso Teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Depois a gente tem o cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção. Isso vale para os dois catetos, para as duas projeções. E por último, a gente tem que a altura ao quadrado é igual ao produto das projeções. Independente dos valores,
essas 7 equações aí sempre vão poder ser usadas. O que a gente tinha para ver hoje era isso. Essa aula parece simples, mas é muito importante a gente saber como usar essas relações. Na aula que vem eu vou passar alguns exemplos de cálculos práticos para a gente ver. E no mais, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me chamar no WhatsApp para a gente esclarecer. Valeu, galera. Bom estudo a todos.